Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, vou estar te ensinando aqui para vocês nesta videoaula uma tática, estratégia para o mini dólar no início do pregão, é uma tática operacional de início de pregão. E vocês aqui pessoal, para conhecer meus produtos e serviços, no meu site traderprofissional.com.br tem tudo lá, tudo que você quiser tem lá, então você pode checar lá os dados, os cursos e os serviços que tem, assim como cursos gratuitos. Aqui no YouTube, se inscreva também para você ficar por dentro dos novos cursos e cursos gratuitos e aulas grátis que tem, então você se inscreve no YouTube. Bom pessoal, o que nós temos aqui no dólar futuro? Essa técnica consiste no seguinte, é uma técnica baseada em padrão de candlestick versus gap de início do pregão, versus consolidação. Então são 3 pontos, consolidação que fechou o pregão anterior, então o pregão anterior fechou o dia, fechou em uma consolidação, então consolidação é composto pelo quê? Topos no mesmo nível e fundos no mesmo nível. Então, aqui nós temos uma lateralização, uma consolidação. Então, o pregão anterior fechou com esta consolidação. O pregão anterior fechou com esta consolidação. Então, você observou que fechou o pregão do dia passado em consolidação, então você já se prepara para entrar nesse dia. Ou se você está num pregão e fecha em consolidação, você já se prepara para no dia seguinte, para caso aconteça um padrão complementar, então você entra. Este padrão complementar é o gap de corte. Então o que aconteceu aqui? Estava em consolidação, abriu o mercado, abriu com gap. Primeiro ponto é verificar o volume do gap. Quando o mercado abre, a gente tem que verificar o volume do gap. E o volume aqui é bem mais alto do que os outros padrões de negociações, do que os outros candles de negociação no gráfico de 5 minutos. Lembrando que aqui o gráfico que nós estamos trabalhando é os 5 minutos. Então, o primeiro ponto foi isso. A gente tem um volume de negociação bem significativo aqui durante o gap. Segundo ponto, padrão gap de corte. Então, você tem uma consolidação, rompeu o fundo da mesma em gap, ou seja, não rompeu o preço, pulou a parte do suporte que é em 31, em 3.140 aqui no mini dólar, e pulou em gap para baixo. Então isso é um padrão muito forte, porque estava consolidado, estava em tendência de alta, certo? Estava em tendência de alta, com dificuldade para fazer novos topos, então rompeu o fundo da consolidação, o suporte da consolidação, com um gap de corte, isso caracteriza como gap de corte, então isso aí confirma o rompimento da consolidação, que caracteriza nitidamente uma probabilidade de iniciar uma tendência de baixa. Então, muitas pessoas vão falar assim, Leandro, então eu posso estar trabalhando, então, assim que houve o rompimento da consolidação, eu vou entrar vendido? Não, você tem que verificar, além do mais, um outro tipo de confirmação. Então, por exemplo, o bom seria entrar num padrão de candlestick. Essa é a região de resistência, certo? Tem a média móvel 89 também, que é um ponto de resistência bom quando inicia um padrão de tendência de baixa, então é um ponto de resistência. Então veja que tocou na média móvel, então aconteceu o padrão de candlestick, que foi o arame de topo. Neste padrão de candlestick houve um volume de negociação mais alto aqui do gráfico de volume, a gente vê que teve um volume de negociação bem amplo. Então isso já me confirmaria que o ponto ideal para estar iniciando uma venda é no arame de topo, porque ele indica uma força significativa para gerar o grande movimento descendente e o rally de baixa desenfreado do início da tendência de baixa. Então o trader entrou nesse ponto e ele sairia quando o preço ele apresentasse um enfraquecimento. No caso, a nossa saída operacional, o padrão de enfraquecimento foi este fundo duplo. Então aconteceu aqui um fundo duplo. Veja que aqui neste fundo aconteceu um volume significativo e aqui nesse fundo, que é o segundo fundo que confirma o fundo duplo, também aconteceu um volume significativo. E os padrões de candlesticks aqui, por exemplo, aqui tem um engolfo de alta, aqui não é um padrão de candlestick, mas lembra aqui um martelo, aqui a gente tem um martelo também próximo deste fundo. Então, a nossa saída operacional foi quando fechou este candle, ou na confirmação deste maruboso aqui, que indica que o fundo duplo foi confirmado. A gente sairia um pouco mais atrasado, mas a gente sairia com um lucro bom aqui também.
Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma conscientização sobre o Day Trade. Vou falar algumas coisas sobre o meu método e a rentabilidade do meu método. Day Trade, gráfico de 5 minutos. O meu método opera uma operação por dia no máximo. Eu trabalho por dia monitorando o mercado 2 horas por dia no início do pregão. Então, só na manhãzinha até meio-dia e meio que eu trabalho, monitorando. E quando tem operações, das raras vezes que tem operação, eu opero. O meu método requer que eu opere duas operações por mês no máximo. Então, mesmo sendo day trader, eu faço 2 operações por mês no máximo, ok? E o meu método, por operar com altíssima qualidade, sinais que quando geram lucros estratosféricos e gigantes, e como opera raro, são operações raras, então você pode e deve até se arriscar 10% por operação sobre o capital reservado para day trade. Por exemplo, neste exemplo aqui no ano de 2016, no mini índice, o resultado para mini dólar é quase a mesma coisa, mas no mini índice deu 10 mil reais, risco de 10 mil reais, R$1.000, que seria 10%, e no final do ano deu 113,18% de lucro no day trade, fazendo 2 operações no máximo por mês. Agora, por que o meu método sobrevive? Existem cálculos matemáticos um pouco complexos para falar para vocês, mas o principal é que ele trabalha com operações raríssimas mesmo. No mês de julho, por exemplo, não houve um trade no mês de julho, certo? Então, eu trabalho com operações raríssimas, então tem uma frequência operacional ridiculamente baixa, muito baixa mesmo. Então, você pode se arriscar 10% porque não vai ser toda hora que você vai fazer a operação. Então, isso aqui, eu ensino esse método aqui para as pessoas no mini dólar e no mini índice. Agora, a maioria das pessoas no day trade, os corretores, analistas de mercado, professores de análise técnica, professores de trade system, eles ensinam para você que day trade, você tem que operar, fazer pelo menos 3 operações por dia, tem que operar todos os dias, o setup dá sinais quase todos os dias, são 100 operações por mês, 50 operações por mês. Então a pergunta que eu faço, 95% das pessoas perdem dinheiro no day trade. 95% das pessoas, 95% a 90% do mercado financeiro perdem e quebram dinheiro no mercado. Ok? Se todos os professores e todos os analistas e todos os corretores estão dizendo que para ganhar no day trade, você faz várias operações, você faz mais de 3 operações por dia, 100 operações por mês, opera de manhã, à tarde e à noite, e eu faço totalmente diferente disso e eu ganho. No final do ano eu tenho esse lucro significativo. O problema do meu método é que você tem que trabalhar com capital pequeno, por questão de liquidez. Então, no máximo, 30 mil reais. Aqui foi 10 mil reais, o ganho foi de 11.300 no final do ano. Se fosse 20 mil reais aqui, seria 40 conto por ano. Então, 20 mil reais é o ideal para você ganhar 40 mil por ano no mini índice, trabalhando dessa forma aqui com altíssima qualidade. Então, se eu faço totalmente diferente da maioria e ganho, e se 95% do mercado financeiro quebra, e se a maioria dos professores de análise técnica, professores, corretores e analistas de corretora, indicam metodologias e estratégias de day trade operando direto e todo dia e várias operações por dia, é porque eles estão dentro do sistema que compõe 90% a 95% do mercado que estão quebrando no day trade. E a verdade é que o day trade é o que mais quebra, é a modalidade mais perigosa para operar. Então pense sobre isso, tá, pessoal? Procure alguém que faça totalmente diferente do que a maioria está fazendo. Bom, vou ficar por aqui, curta o meu canal, curta o meu vídeo se você gostou. Até mais, muito obrigado.